Pois bem, um jovem amigo sugeriu-me que, a par dos vídeos mais longos, eu gravasse mais constantemente vídeos breves. Já comecei a fazê-lo com o breve balanço das eleições municipais. Continuarei aqui com um assunto muito mais grave, muito mais difícil, mas tentarei, digamos, espremê-lo, estreitá-lo nos limites de um vídeo breve. É que outra pessoa me perguntou, me pediu que esclarecesse isso em que tanto insisto, a relação entre liberalismo e comunismo. Pois bem, remontemos à Idade Média, a plena cristandade. É ali que começa o liberalismo. Não o liberalismo já como tal, mas é ali que germina as ideias de que brotará o liberalismo. Começa com Duns Scott, quando Duns Scott dá hipertrofia à vontade e diz que a vontade está acima da inteligência sempre. A vontade tem primazia sobre a inteligência. Ora, se em vez de a inteligência dizer à vontade, este é o bem que você deve querer, a vontade é que diz à inteligência, você faça o que eu mandar, obviamente que está aberto o campo para entender a liberdade de modo distinto de como entendia toda grande estrada da doutrina perene, aquela que começa com os jônios, os pré-socráticos, se alça enormemente com Sócrates, culmina com Aristóteles e vai ter sua máxima culminação em Santo Tomás de Aquino. Pois bem, para toda a doutrina perene, temos liberdade para escolher o bem, ao contrário dos animais, que praticam o bem sem escolhê-lo. Não tem livre-arbítrio, não tem liberdade. Claro que nós podemos usar mal do livre-arbítrio, né, e escolher o mal, sobretudo, em ordem ao fim último do homem e de todo o universo. Mas uma coisa é poder escolher o mal, outra que a liberdade está feita para que possamos escolher indiferentemente o bem ou o mal. Pois bem, este é o liberalismo. Seu fundamento remoto está em Duns Scott, como disse, prossegue com a derrocada da inteligência pela navalha inábil, inepta de Guilherme de Ockham, e vai se cristalizar nisso que se chama liberalismo. O que é o liberalismo? Exatamente isto. O homem tem liberdade para indiferentemente escolher o bem ou o mal. A liberdade acima daquilo para o qual ela é feita. Já vimos que ela é feita para que escolhamos o bem, conquanto possamos erradamente escolher o mal. Mas agora não, com o liberalismo pode-se escolher o mal ou o bem indiferentemente. É a liberdade posta como deusa. Pois bem, se assim temos a primeira revolução concreta, que é a Revolução Francesa, é a revolução liberal democratista por excelência. Né? Ora, esta revolução, o democratismo, o liberalismo democratista, é exatamente a semente de onde brotará o comunismo e o marcusianismo, que é a terceira revolução. Não só isso, pequenas revoluções em âmbitos mais restritos. Por exemplo, o freudismo. Por exemplo, o darwinismo. São pequenas revoluções no âmbito da ciência. Ou seja, no âmbito da não ciência, porque tais revoluções são tudo menos ciência. Mas o fato é que agora temos liberdade para escolher o bem ou o mal. Por isso, aliás, é que, desde a Revolução Francesa, a história do homem é uma alternância diabólica entre liberalismo democrático e comunismo. Claro, os comunistas podem concorrer às eleições, tem toda a liberdade de dizer o que se quer.
Bom, é bem verdade que este que vos fala um dia pode não ter esta liberdade, mas quanto aos comunistas terão, é, é, terão liberdade para dizer o que quiser. Isso é da essência do liberalismo. Mas mais que isso, o liberalismo, para ser tal, para pôr a liberdade como deusa suprema, que faz ele? Invoca três lemas, três consignas, três palavras de ordem: liberdade, igualdade, fraternidade. O que é o comunismo se não a exacerbação da igualdade? Ora, o mundo foi feito hierárquica e desigualmente. Por quê? Em seu conjunto, com tal hierarquização desigual, ele é uma mais perfeita imago Dei, imagem de Deus. Ora, isto que já estava em germe no liberalismo, a saber, a igualdade é o que vai levar ao surgimento do comunismo. E seus métodos violentos nada mais são que que não continuidade da própria violência revolucionária liberal. Hoje, porém, temos uma terceira revolução, que é a hegemônica. É porque, não contentes nem com o liberalismo, nem com o comunismo ortodoxo, a escola de Frankfurt, e depois, muito particularmente, Marcuse, quiseram superar o seguinte: segundo eles, a toda revolução se segue uma restauração. Eles queriam acabar com toda e qualquer restauração e acabar com todo e qualquer rastro, não só de religião, mas da própria lei natural. Da própria lei natural. Dizia Marcuse dizia: tolerância a tudo, menos aos que são contra nós. Uma beleza. Esta é a contradição inerente já no próprio liberalismo. Dava liberdade para o comunismo, mas dará liberdade para que se critique o próprio liberalismo? Não. Tolerância sem com os que são liberais. Tolerância zero com os que não são. Ora, como os comunistas se valem do liberalismo, eles são perfeitamente aceitos. Não entendam mal. Liberalismo, democratista e comunismo lutam mesmo. O marcusianismo luta com o comunismo também. A Revolução de Maio de 68 na França, marcusiana, ela teve como principal inimigo o Partido Comunista Francês, que pediu ao governo liberal que reprimisse a Revolução Marcusiana. Por outro lado, tivemos a Guerra Fria, mas também se dão os braços. No Terror Vermelho, na Espanha, estavam ali juntos republicanos, anarquistas e comunistas. O marcusianismo, ou Escola de Frankfurt, apenas começava a nascer. Pois bem, então é isto. O mal, a raiz da revolução está no liberalismo. Está no crer que temos liberdade para escolher isto ou aquilo, independentemente de que um bem seja um bem objetivo e um mal seja um mal objetivo. Temos, assim, em pouco tempo, resumido o elo que liga as diversas revoluções. Repita-se, elas lutam entre si. Por quê? Porque os males lutam entre si. Os bens não lutam entre si. Quer isso dizer que, diante de liberalismo, comunismo, marcusianismo, devamos ficar inertes? Não. Devemos, antes de tudo, insistir no retorno à doutrina perene, a única capaz de forjar uma elite capaz de, como elo entre a verdade e a sociedade, começar a forjar uma nova mentalidade social. As consequências disso são inúmeras, não vou tratá-las aqui. Depois, obviamente, sempre defendo a necessidade de escolher o mal menor. Se alguém me vem matar e diz, lhe dou 10 minutos de vida, o outro me vem matar e me diz, lhe dou 10 meses, eu optarei, se tiver a chance, pelo de 10 meses, não assim? Pois bem, um mal menor em política é mais ou menos isso.
E Santo Tomás foi um mestre cabal em ensinar a escolha do mal menor político. Mas, o essencial é outra coisa. É destruir doutrinalmente. Não sou um revolucionário. Não quero acabar com a revolução mediante uma revolução. Ou é doutrinal ou não é doutrinal a reversão do quadro. A reversão do quadro é doutrinal se consegue criar uma elite que volte à doutrina perene. Porque sem isso, continuaremos a ser cercados, devorados, ameaçados pelas três cabeças da hidra revolucionária: o liberalismo, o comunismo e o marxianismo. Muito obrigado, até o próximo vídeo.